A festa junina é hoje uma das mais típicas manifestações culturais do Brasil. E assim como o próprio povo brasileiro, ela nasceu da mistura entre índios, negros e europeus. A tradição começou no Velho Continente, ainda na Idade Média, com a celebração pagã dos solstícios de verão no hemisfério norte, quando as pessoas se reuniam para pedir por fartura nas colheitas. A tradição de celebrar o mês de junho é bem velha. Há mais de 2000 anos, os povos antigos da Europa já festejavam nessa época do ano o início das suas colheitas. Na antiguidade, as mudanças das estações do ano eram atribuídas à magia e aos deuses, onde os dias quentes e ensolarados, após os meses de frio do inverno, seguido dos dias da primavera, eram considerados uma bênção divina. Fogueiras, danças e muita comida sempre fizeram parte desses rituais pagãos. No Brasil, o costume foi trazido para cá pelos portugueses e espanhóis, ainda como uma forma de agradecer pelas colheitas. A palavra junina vem de Juno, uma deusa pagã, que a Igreja Católica adotou para João e adaptou para Joanina. Essa deusa da mitologia romana é esposa de Júpiter e rainha dos deuses. Ela é representada pelo pavão. Sua história envolve inveja e traições entre ela e o marido Júpiter. Essa deusa também era considerada a deusa do matrimônio. Juno era protetora das mulheres casadas. Essa tradição desembarcou no Brasil junto com os portugueses. Mas ao contrário do que ocorre no hemisfério norte, aqui ela passou a marcar o solstício de inverno, ou seja, a noite mais longa do ano. Além disso, ela ganhou influência de negros e índios, tanto nas simpatias casamenteiras, associadas a Santo Antônio, quanto na culinária, com a criação de pratos que levam milho, por exemplo, a canjica. Entre os 3 santos juninos, Santo Antônio, São Pedro e São João, o mais festejado é São João Batista, nascido em 24 de junho. Por isso, as festas do mês de junho eram inicialmente chamadas de festas joaninas. Coincide seu nascimento com o solstício de verão, aqui na América do Sul, época em que na Europa, populações agrícolas muito anteriores ao cristianismo, como os celtas e os germânicos, comemoravam a fertilidade da terra e dos animais e as boas colheitas. Em toda a Europa, acender fogueiras, dançar ao redor do fogo e colher determinadas ervas com qualidades mágicas e terapêuticas eram parte importante dos cultos agrários do solstício de verão. O costume atravessou os tempos e se manteve mesmo depois de oficializado o cristianismo, como verificou James George Frazer, que recenseou centenas de cerimônias das fogueiras, votivas e festas propiciatórias, em junho e julho. Por sua origem agrária, era e ainda é uma festa rural. Daí, as festas juninas remeteram a elementos próprios do campo. As bandeirinhas são colocadas no arraial. Os participantes usam trajes ditos caipiras e o local é decorado com bambus, palhas, sabugos de milho, folhas de coqueiro e de bananeira. A igreja apropriou-se das festas pagãs dos solstícios de verão, dedicando-as a São João Batista. Muitas brincadeiras juninas têm origem pagã. Acender a fogueira, dançar ao seu redor ou passar por ela eram ritos importantes do Beltane, festival celta realizado no dia 1º de maio. Era uma festa alegre, feita no bosque, em que as mulheres usavam cores vivas, coroas de flores e todas dançavam. Acendiam-se 2 fogueiras para as pessoas passarem entre elas, inclusive o gado e os animais, com o objetivo de purificarem-se de doenças e energia negativa. Daí veio o costume de pular a fogueira nas festas juninas. Ponto central do festival de Beltane era a celebração da fertilidade, ocasião em que os casais se uniam para gerarem filhos. Cristianizadas as festas juninas, ressignificou-se o ritual matrimonial pagão, tornando um casamento fictício em que um noivo e uma noiva abrem a dança da quadrilha. A fogueira de Beltane, incorporada à festa cristã de São João, ganhou outro mito de origem. Um outro detalhe a se mencionar sobre a fogueira é que no solstício de inverno as pessoas faziam um percurso em grupo, em filas, portando tochas com as quais acendiam a fogueira. Foi de onde teria vindo o costume das procissões com velas acesas. Para eles, o fogo afugentava os maus espíritos. Daí também teria vindo as lanternas coloridas de papel.
As fogueiras que os pagãos acendiam para a festa do solstício permaneceram em várias culturas. A Igreja Católica criou a tradição com base em uma lenda em que Isabel, prima de Maria, mandou acender uma fogueira no alto de uma montanha para avisar a mãe de Jesus sobre o nascimento de João Batista. Porém, essa história é fictícia, apenas baseada em uma lenda. Vale lembrar que essa tradição de usar fogo para ídolos pagãos é citada várias vezes na Bíblia, se referindo a Baal e a Moloque. Seus adoradores queimavam vivos seus próprios filhos nas fogueiras. Tal coisa era, é e sempre será abominação aos olhos do Criador. Queima de fogos. Quando os colonizadores portugueses trouxeram os festejos juninos para o Brasil, eles incluíram a tradição de queima de fogos de artifício, dizendo ser para acordar João Batista, e também a tradição de soltar balões, que levavam pedidos ao céu ou ao santo. No Brasil, a prática de soltar balões é oficialmente proibida pelos riscos de incêndio. Danças, quadrilha. As danças, por sua vez, têm origem tanto nas coreografias pagãs para adorar deuses quanto na dança de salão francesa quadrille, de onde vem seu nome em português, quadrilha. O mastro oleoso ou pau de sebo, ou cocanha ou mastro de cocanha. O pau de sebo traz a tradição de edificar ídolos de pedra, madeira ao deus pagão Baal. Baal é adorado como deus da fertilidade. Os postes são erguidos para agradecê-lo por sua proteção e por boas colheitas, e também para pedir favores. Simpatias. É comum nesta época as moças solteiras fazerem uma simpatia para arrumar marido, onde se coloca a imagem do Santo Antônio de cabeça para baixo, às vezes enterrada ou submersa em água. Ele fica assim até a moça arrumar um casamento. Simpatias são contrárias aos ensinamentos do Evangelho de Cristo. Simpatia é a mesma coisa que feitiçaria. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, tomem cuidado para não se corromperem com costumes horríveis que as nações de lá praticam. Por exemplo, não viverá o israelita que entregar seu filho ou filha para ser queimado em sacrifício aos deuses. Também nenhum israelita poderá fazer parte das seguintes práticas: adivinhar o futuro e coisas secretas, ou ler a sorte das pessoas, invocar espíritos para pedir a ajuda deles, praticar feitiçaria, ou fazer encantamentos, ou trabalho de médium, magia, ou consulta aos mortos. Aquele que pratica essas coisas para esse tipo de causam repugnância ao Senhor. Deuteronômio 18, versículo 9 a 12. Comidas. Comidas de diversos tipos são oferecidas. São alimentos consagrados oferecidos aos santos. Chama a atenção também para o pecado da glutonaria. Bebidas. A bebida questão é muito comum nessas festas. A mesma é feita com pinga. Tem pais que, por não saber os ingredientes, até acabam dando a bebida para crianças. A palavra de Deus nos orienta assim: vigiem, que a minha vinda repentina não apanhe vocês desprevenidos e eu não encontre vocês vivendo à toa, em festas, libertinagens e bebedeiras. Lucas 21, versículo 34. Se temos conhecimento de que algo é consagrado a ídolos, devemos nos abster. Que se abstenha das contaminações aos ídolos. Atos 15, versículo 20. E esta é uma recomendação dada pelo próprio Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo. Seguintes exigências necessárias: que se abstenha da comida sacrificada aos ídolos. Atos 15, versículos 28 e 29. Para aquele que segue as Sagradas Escrituras, se faz necessário verificar: na Bíblia há algum registro que Yeshua dançou quadrilha? Não entrem debaixo do mesmo jugo daqueles que não amam o Senhor, pois que tem o povo de Deus em comum com o povo de pecado. Como pode a luz conviver com as trevas quando se fala da adoração a outros deuses que não seja o nosso único Deus? E que harmonia pode haver entre Deus e os deuses? E que união pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Pois você é o templo de Deus, a casa do Deus vivo, e Deus disse a respeito de vocês: eu morarei neles e andarei entre eles, serei seu Deus e eles serão meu povo. É por isso que o Senhor disse: larguem deles, separem-se deles, não toquem nas suas coisas imundas, e eu receberei vocês. 2 Coríntios 6,
versículo 14 e 17. Não tenham a mente cauterizada. Infelizmente, o maior inimigo do ser humano é a sua ignorância de entendimento. A ignorância tem cegado o entendimento, a lucidez da mente, pois hoje vivemos na era do "isso não tem nada a ver", e é comum vermos muitas mentes cauterizadas. E a Bíblia relata que nos finais dos tempos será tão comum andar em enganação que nem mesmo a consciência se incomodará. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganador e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. 1 Timóteo 4, 1 a 2. De que lado você está? Ao lado de Deus ou dos deuses? Não se pode ficar em cima do muro. A palavra de Deus diz sim, sim ou não, não. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Mateus 5, versículo 37. A escolha é sua, ou você serve a Deus ou não serve, não tem meio termo. Ora, as obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e toda essa espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente, como já fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Gálatas 5, versículos 19 a 21. Vocês não podem beber do cálice à mesa do Senhor e também à mesa dos demônios. Não podem comer pão tanto à mesa do Senhor como à mesa dos demônios. Vocês estão provocando o Senhor a irar-se contra vocês? Será que vocês são mais fortes do que Ele? 1 Coríntios 10, versículos 21 e 22. Deus não divide sua glória com ninguém. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e eu não reparto a minha glória com ninguém. O louvor que eu devo receber não reparto com as imagens feitas por mãos humanas. Isaías 42, versículo 8. Então você que me ouve agora, larga essas práticas de idólatras, enquanto Elohim está te dando a oportunidade. Se antes não tinha esse conhecimento, agora tem. Abstenha-se das práticas pagãs, santifique-se para o Eterno, vivendo conforme sua vontade e o tendo como Deus único. Que esse vídeo venha edificar vocês e traga arrependimento e mudança para a sua vida. Shalom.